Oi gente, tudo bem? Bom, então a gente vai ler nesse vídeo um conto chamado Lenda dos Bailarins, que é do Manuel Bernardes, que é um escritor brasileiro. Esse conto eu tô lendo da coletânea chamada Os Melhores Contos Fantásticos, é uma coletânea organizada pelo Flávio Moreira da Costa. Esse livro aqui, certo? O texto está lá do Classroom para vocês. Eu sugiro que primeiro vocês leiam o texto, ele é rapidinho, tem 2 páginas, para depois a gente fazer essa leitura comentada. Tudo bem? Então vamos lá. No ano da salvação humana 112, imperando Henrique II, sucedeu em Saxônia que um sacerdote por nome Ruperto, presbítero da igreja de São Magno Mártir, havendo começado a celebrar a primeira missa da noite de Natal, não podia prosseguir, por se achar distraído com os estrondos de um baile que ali perto se fazia. E era que um homem plebeu, por nome Otério, com outros 15 companheiros e 3 mulheres, dançando e cantando todos juntos no cemitério, faziam um notável ruído. Mandou-lhes, pois, o sacerdote dizer pelo sacristão que se quisessem aquietar, porque não era aquele o modo agradável a Deus de festejar noite tão santa. E zombando eles do recado com risadas e dichotes, como gente de pouco entendimento e menos temor de Deus, o sacerdote, acendendo-se em zelo da honra divina e do decoro que a seu ministro sacerdotal se devia, disse: Praz a Deus que um ano inteiro bailem, sem parar. Caso estupendo, ainda somente ouvido, quanto mais visto. A boca do sacerdote o disse, e a mão do Onipotente assim o executou. Amanheceu e anoiteceu o seguinte dia, e eles a bailar. Entrou a roda de ano novo, e eles sem saírem da mesma roda de sua dança. In circuito impiambulante. E aí do latim, os ímpios, né, aqueles que não são puros, os ímpios andam à roda. Passou um mês, o outro mês, acudia gente atônita com tão raro espetáculo. Dançando os achava e dançando os deixava. Perguntavam-lhes uns uma coisa e outros outra, e nada respondiam, nem atendiam. O seu destino, a sua tarefa, que continuavam com incessante diligência, era só andar à roda, uns atrás dos outros, e seguindo aos que os guiavam, e todos instigados do aguilhão daquela praga do sacerdote. Deus meus ponis illus ut rotam, do latim, Deus meu, faze-os rodar. Não comiam, não bebiam, não mostravam cansaço, não se lhes gastou o calçado, nem se lhes rompeu o vestido, nem caiu sobre eles chuva. Da contínua pista ou calcadura, sumiram-se pela terra até mais acima dos joelhos. A si mesmos parece que intentavam sepultar-se vivos, ou abrir caminho por onde descessem a dançar ao inferno. Quis certo mancebo tirar da roda uma das 3 mulheres, que era sua irmã, e pegando-lhe do braço com violência, este lhe veio na mão desmembrado do corpo, como se de uma pedra de linho separasse fora alguma estriga, ou metendo a mão na massa levada de fermento. Trouxesse algo um pouco no punho, e ela, como se o braço fosse alheio, nada disse, nem gemeu, e foi prosseguindo a dança do seu fardo, sem da ferida manar sangue. Finalmente, ao cumprir-se o ano, pelo Natal de 1013, veio àquele lugar São Heriberto, a ser bispo de Colônia, e os absolveu da maldição. E, introduzidos na igreja, os reconciliou com Deus. As 3 mulheres, como sexo mais fraco, expiraram logo. Morreram, né, gente? Expirar, morrer. Pouco também duraram alguns dos homens, dos quais se diz que depois de mortos obrou Deus por eles alguns milagres, como significando o perdão dos seus pecados, que por meio de tão custosa penitência tinham alcançado. Os mais que sobreviveram, sempre com o tremor dos membros e o espanto dos olhos, mostravam bem o terrível caso que por eles havia passado, e cada um deles era uma estátua de escarmento, enrigida para protestação da reverência que se deve aos mistérios, aos ministros e aos lugares sagrados.
Então, o que eu tô pedindo para vocês agora é, e aí? Esse conto, né? A gente tá vendo um pouquinho de conto de terror. Esse aqui ele não tem um terror tão marcado. Mas e aí? Ele é maravilhoso? Ele é fantástico? Ele é real? Como é que a gente define esse conto? E como é que você justifica essa sua escolha, né? Então você fala assim, esse é um conto real. Por quê? Como é que você justifica? Então o conto conta pra gente a história de 15 homens e 3 mulheres que na noite de Natal estavam dançando ao invés de fazer as comemorações dentro da igreja, e eles foram amaldiçoados então por um sacerdote a dançar durante um ano, e eles dançaram durante um ano. E aí, isso é um conto maravilhoso? É um conto real? Ele é um conto fantástico? Então fica aí com vocês para escreverem um parágrafo justificando essa posição, certo? Então é isso. Se vocês quiserem, vocês podem assistir os outros vídeos com a leitura dos outros contos, ok?